respeito da santidade, da santificação. Esses dias eu ministrei numa igreja, eles estavam num propósito de 10 dias de santificação. E do dia que eu ministrei até hoje, Deus, o Espírito Santo, tem ministrado ao meu coração a respeito da santidade, a respeito do que é ser santo, a respeito do buscar essa santidade. Nós ouvimos muito falar a respeito de santidade, mas muitas vezes não vivemos a plena santidade em Cristo. Nós muitas vezes falamos a respeito de santidade, mas muitas vezes não entendemos qual é a definição de Deus para santidade. Nós achamos que santidade é ir à igreja, santidade é levar uma Bíblia para a igreja, que santidade é carregar uma Bíblia embaixo do braço. E nós temos o costume de chamar um ao outro de santo. Você já chamou o irmão seu de santo? Alguma vez? Fala santo. Às vezes usamos no termo pejorativo, né? Numa ironia, falou santão, santarrão. Quando uma pessoa não faz ou não participa de algumas coisas que nós não queremos, nós muitas vezes dizemos, ó o santão aí, não quer. Eu já levei muitas vezes esse título e eu tenho certeza que talvez você já tenha levado muitas vezes esse título. Talvez porque não quis beber, porque não quis fumar, porque não quis ir pra balada, porque não quis se corromper. Talvez alguém já olhou para você e disse assim, falou santão. E é bom quando alguém pode falar ironicamente, pode falar tirando sarro, pode falar o que for. Se ele falou isso é porque ele reconheceu algo de Deus na minha vida. Se alguém falou isso para você é porque ele viu alguma coisa de Deus na sua vida. E isso gerou talvez um incômodo nele, que ele quis ser irônico, no sentido de se referir a você. Mas quando alguém falar, você fala assim, muito obrigado, sou mesmo. Ou estou caminhando para um processo desta santidade. Então diga para 2 pessoas aí, boa noite, santo. Tá alto? Tá bom? Tá alto. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Santificação ou santidade é um processo de separação. Ser santo significa ser uma pessoa que é separada para um propósito. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem achou aí, diga amém. Diz assim, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo escreveu a carta, ele estava falando assim, olha, que o Deus de paz te santifique em tudo, corpo, o que diz aí? Corpo, alma, está aqui, irmão? Amém? Diga assim, ou espírito, alma e corpo, alma, corpo, espírito, corpo, espírito e alma, não sei a ordem que está aí na sua. Mas a Bíblia diz assim, que o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos começar a entender em Deus o que é este processo de santificação. Porque a justiça, a santificação, ela é por toda a nossa vida. Em momento algum nós vamos dizer assim, eu sou santo e pronto. Nós estamos num processo de santificação. Nós estamos nos santificando e buscando em Deus essa santificação continuamente. Não tem ninguém super santo, nós buscamos a santificação. Ou seja, eu começo a me santificar a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu vou terminar este processo de santificação quando eu estiver na glória com o Pai. Até lá, eu estou num processo de santificação. Eu estou sendo trabalhado por Deus. Eu estou aberto em Deus para a reforma. Deus está reformando algo em mim e moldando o meu caráter segundo os princípios e os valores do reino dele.
O apóstolo Paulo diz: eu não vivo mais, mas agora quem vive em mim? Cristo vive em mim. Então quando Paulo diz assim, olha, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, Paulo estava dizendo assim, eu estou num processo de que Cristo está sendo formado na minha vida. Então quando alguém reconhece que eu tenho sido santo, isso para mim é um elogio, porque eu tenho refletido Cristo através da minha vida, Cristo através das palavras que eu digo, eu tenho refletido Cristo através do meu modo de viver, eu tenho refletido Cristo através do meu modo de agir. E então Paulo ele fala assim, a santificação ela é um processo, e este processo vem no corpo, na alma e no espírito. Porque Deus ele trabalha no homem por completo. Deus ele trabalha no homem no todo. Deus ele não trabalha em partes. Deus quando ele faz a obra, ele faz a obra por completo. E a santificação então ela é um ato contínuo que dura toda a vida. Enquanto a justificação, ela é um ato que ocorre instantaneamente. Eu aceitei a Jesus, sou justificado nele, ponto. Mas a santificação, ela é um processo. E se nós estamos buscando a ser a imagem e semelhança de Deus nesse ano, temos que estar buscando todo o tempo que a gente se converteu, né? Mas nesse ano nós vamos focar em falar a respeito disso, de nós sermos a imagem e semelhança de Cristo, a ponto das pessoas olharem para nós e ver a imagem de Cristo em nós. Cristo precisa ser formado em mim. Cristo precisa ser formado na minha alma, no meu espírito e no meu corpo. O meu jeito de me portar tem que refletir Cristo. As minhas emoções, elas têm que estar baseadas em Cristo. E o meu espírito, ele tem que estar vivo, glorificando e exaltando a Deus todos os dias, a ponto de que eu frutifique para o reino. Mas a gente não ouve muito falar a respeito de santificação, porque nós temos a santificação como um ato automático muitas vezes do crente. Bom, eu aceitei Jesus, então automaticamente eu vou me santificando. Mas ao longo desse automaticamente nós vamos passando por cima de valores e princípios, porque achamos que o mundo que nós vivemos é um mundo que tudo é aceitável. Hoje o mundo que nós vemos, tudo é aceitável. Diga assim comigo, eu não faço parte desse mundo. Diga mais forte, eu não faço parte desse mundo. Você já foi visitar em outro país? Não é meio estranho quando você vai para outro país? Você parece que quando você chega no outro país, você fala assim, puxa, eu não faço parte desse povo. Aqui nessa nação eu sou um peregrino e forasteiro nessa terra. Assim somos nós no reino, nós não fazemos parte dessa terra, nós não podemos caminhar segundo o curso deste mundo, porque a Bíblia diz que a minha pátria ela é celestial. O meu destino não é o céu, a origem é o céu. Eu saí de lá e vou voltar para lá. Ir para lá é natural, é eu voltar para casa. Agora, lógico que, para que isto aconteça, eu tenho que cumprir, entenda bem como diz o pastor Daniel, algumas regras. Não regras que me limitam, mas regras que me movam ao propósito. Porque toda lei ela é boa se ela for entendida. Esses dias eu vi um post no Facebook, eu vou te ensinar a burlar todas as leis. Você não vai tomar mais multa de trânsito. E normalmente o que você faz quando você vê um post desse? Ou clicava. E aí tá lá, primeiro conselho, se a via marca 80 quilômetros, ande a 80 quilômetros. E você vai ver que você não vai tomar multa. Vou te ensinar a não tomar multa de estacionamento. Se tiver uma plaquinha escrito proibido estacionar, não estacione. E você vai ver que você fazendo essas coisas, cumprindo esses passos, você não vai tomar nenhuma multa. Ou seja, porque as leis, ainda que nós achemos elas rigorosas, mas elas são para o nosso bem. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, nós não temos força em nós mesmos para a santificação. Nós somos fracos, falhos, nós somos carnais de natureza. Nós nascemos num corpo carnal, nós nascemos com uma natureza adâmica. E quando nós entregamos a vida a Jesus, Cristo então passou a viver em nós. E a natureza adâmica ela morre, e a natureza de Cristo passa a reinar em nós.
Então o que eu fazia quando eu não conhecia Jesus, depois que eu entreguei a vida para Jesus, eu não faço mais. Jesus fala para Nicodemos assim: olha, você precisa nascer de novo. Ou seja, essa vida que você tem para mim não serve. Essa vida que você tem, essa vida que você leva, para mim não serve. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa ser um homem que será conduzido pela voz do Pai. Ou seja, a natureza que será gerada em você não será mais a natureza terrena, mas a natureza celestial. Porque até então nós não temos a natureza celestial, nós temos a natureza adâmica, uma natureza terrena. Mas a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa natureza ela é trocada pela natureza celestial. Então nós começamos um processo de santificação. E entrar neste processo de santificação fala de um tempo de maturidade. Porque eu buscar santificação não é cada dia eu cobrir mais o meu corpo. O processo de santificação não é cada dia eu falar palavras quadradinhas segundo o evangelho ou segundo o vocabulário evangeliquez. Bom, eu estou num processo de santificação, agora eu sei falar e aí vaso. Está no manto? Ô glória! Estou no processo de santificação. Não é isso. O processo de santificação ele é um processo de maturidade. Por quê? Porque quanto mais maturidade eu tenho, mais eu entendo que as coisas dessa terra não fazem parte da minha vida. Agora, enquanto eu sou imaturo, as coisas dessa terra ainda têm influência sobre a minha vida. Porque eu não entendi, eu não reconheci quem eu sou em Deus. Eu me lembro de um testemunho de um senhor americano que pregou na igreja há uns 10 anos atrás. Ele era um senhor de cabelo branco, já 64 anos, e ele falou que até os 56 anos de idade ele era viciado em masturbação. Sendo pastor, pregador da palavra, viajava o mundo todo. E quando ele testemunhou, ele falou: não tenho mais vergonha de contar, porque há 5 anos eu fui liberto. Aí um monte de gente olhou e falou: nossa, mas se há 30 anos ele é pregador, há 5 anos ele foi liberto? Meu Deus, quem estava pregando no meu altar? E aí nós julgamos como o pecador. Mas aí ele falou que um dia ele foi para o local de pecado dele, e o Espírito Santo falou assim: não tem jeito mais, eu entendi que o pecado na sua vida é mais importante do que eu. Tô caindo fora. E ele falou que naquele dia ele ajoelhou no banheiro lá no lugar que ele estava, não sei qual era o lugar, mas que ele se ajoelhou e começou a pedir perdão para Deus. E naquele dia, depois de anos pregando a palavra, ele entendeu que ele não estava largando aquele ato por medo, mas que ele passou a entender quem era realmente Deus na vida dele. Então a santificação ela é um processo que vai nos amadurecendo. Hebreus capítulo 12, no versículo 14 diz assim: que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém conseguirá chegar diante da face de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que então sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, a minha mente ela vai sendo transformada de acordo com a medida de fé que Deus me concedeu. Ou seja, é progressiva a santidade. Não tem como eu exigir de uma pessoa que aceitou Jesus hoje, me entenda bem, o nível de santidade que Deus exige de mim. Não tem como eu exigir de uma pessoa que acabou de conhecer a Jesus o nível de santidade a qual Deus espera de mim, que tenho anos de conversão.
Mas dentro deste processo eu preciso começar a transformar a minha mente. E eu preciso começar a amadurecer em Deus, para que eu possa desfrutar dessa santidade. Tem pessoas que estão na igreja há anos e anos e anos e anos e anos e não conseguem viver uma vida de santidade. Por quê? Porque ainda são meninos imaturos, que não conseguiram ter a sua mente transformada pela palavra. Por isso não conseguem viver e nem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim, no finalzinho ele fala assim: tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, a fé ela vai sendo acrescentada a cada dia por meio de experiências. Assim como a santidade ela vai crescendo a cada dia na minha vida por meio de experiências. Eu rejeito um dia um pecado, aquilo me fortalece e eu vejo que eu consigo. Se a Bíblia diz: sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo e ele resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir não fala de você ficar olhando para a situação de pecado e ficar: eu não vou pecar, eu não vou pecar, 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 não. Não, resistir fala de sair. Mas eu tenho que estar sujeito, eu só conseguirei resistir a algumas situações quando eu estiver sujeito, debaixo da autoridade de Deus. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quando eu estava me preparando a respeito dessa palavra de santidade, eu comecei a identificar algumas coisas na minha vida que eu preciso melhorar com Deus. Eu comecei a identificar algumas coisas na minha vida na qual ainda eu sou imaturo, e eu tenho dito a Deus: Senhor, me ensina, porque eu quero ver o Senhor. E quando a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor, fala de um momento de intimidade com o Pai, porque Deus não se relaciona com o pecado. Deus não tem participação com o pecado. Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus ele ama a minha vida, mas muitas vezes ele abomina as minhas práticas. Eu me lembro de uma vez que Deus me deu um comando de ministrar ceia assim: ah, vai lá, pega lá o suco, compra pão e vão tomar ceia. Aí uma pessoa falou: pastor, como assim? Eu não estou preparado. Mas por quê? Na semana da ceia você não fala palavrão? Na semana da ceia você não rouba? Na semana da ceia você não adultera, não fornica, não faz nada? E depois? Ah, depois vida normal, né? Perguntei para ele: depois da ceia, vida normal, vida que segue? Alalaô, alalaô? Eu preciso entender que santidade não é por um tempo. A santidade ela é um processo na minha vida que vai sendo construído todos os dias até o dia de eu encontrar com o Senhor na glória. Agora, o que é santidade? É eu me separar daquilo que não agrada a Deus. Se eu sei que tem algo que não agrada a Deus, eu vou me abster daquilo. Se eu sei que tem alguma coisa que vai contra o caráter de Deus, eu vou me separar daquilo. Se eu sei que tem algo que não vai agradar o coração do Pai, eu vou dar uns passos para trás e não vou fazer, porque eu sei que se eu fizer, eu estarei desagradando a Deus. Isto é o processo de santificação que vai sendo construído por uma maturidade, porque tem coisas que eu não entendo que desagrada a Deus, mas diariamente eu vou conhecendo a Deus, e aí eu vou entendendo o que desagrada a Ele. Quem é casado aqui ou já foi casado? Você sabe o que agrada ou desagrada seu marido, sua esposa? Sim ou não? E por que você faz? Porque você é um pecador. Você é um cara de pau.
Às vezes a gente sabe que o outro não gosta, mas a gente faz. E é assim a santidade. Tem coisas que nós sabemos que Deus não gosta, mas nós fazemos. E eu imagino que Deus olha e fala: mas por que você fez isso? Ai, Deus lá mais forte. Aí os santos, pastor, a carne é fraca. Glória a Deus. Pior se ela fosse forte. Se a carne é fraca, fortaleça o espírito. O apóstolo Paulo fala a Timóteo: de pouco proveito é o exercício físico. Mas o projeto Leão está de pé. Mas o que ele quer dizer? Que não adianta eu ficar tentando fortalecer a minha carne e não fortalecer o meu espírito, porque na hora do pecado a minha carne é fraca, mas o meu espírito tem que estar forte. Então, este processo de santidade, quando eu digo que fala a respeito de uma maturidade, é porque eu entendo que eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, eu tenho que orar todos os dias, eu tenho que pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, e tudo isso vai me revelar o caráter de Cristo, vai criar Cristo em mim, e eu vou poder dizer assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas como que eu vou dizer que Cristo vive em mim se eu não tenho relacionamento com Ele? Porque precisamos passar por este processo. Por que a gente precisa santificar? Bom, não é só aceitar Jesus, levar minha vida do jeito que eu quero e pronto, vou para o céu. Tem muitas pessoas que acham: bom, entreguei a vida para Jesus, vou para a igreja todo domingo, dou meu dízimo de vez em quando sinto na telha, aí dou na telha, eu dou o dízimo e tal, e pau, e paguei a mensalidade do clube, pronto, e vou lá no culto de vez em quando. Recebo uma palavra boa, uma palestra boa e estou santo, salvo. Mas como é o nosso jeito de viver? Porque, deixa eu dizer uma coisa para você: o que faz diferença na nossa vida não é o domingo à noite, é a segunda de manhã. Bom, aqui todo mundo é santo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: oi, santo. Oi, santão. Aí, ó. Aleluia. Aqui todo mundo é santo. Oh, irmão, Pai do Senhor, tudo bem? Oh, aleluia. Nos faz santo não é o culto de domingo à noite, é o acordar segunda-feira de manhã e o que nós faremos durante todo este tempo. É ali que revela o santo que nós somos ou não. Mas nós precisamos passar por este processo, porque é neste processo que vivemos os milagres com Deus. É neste processo que passamos a conhecer quem é Deus. E quando passamos a conhecer Deus, vemos que Ele não se move pelos parâmetros humanos. Então o que o mundo faz não é parâmetro para Deus. Ah, porque agora é a moda. Deixa eu dizer uma coisa para você: se está ruim, vai piorar. Não acho que o Pablo Vittar é o pior, não. Vai ter coisa pior daqui a pouco. Não acho que a Anitta é o top do pior, não. Vai ter coisa pior daqui a pouco. Porque assim como as coisas evoluem, o pecado também, o diabo também se atualiza. Não acho que o diabo está parado no passado, não. Mas eu não me movo por tudo isso, porque este mundo não é parâmetro para a minha vida. O parâmetro para a minha vida é a palavra de Deus. Tudo tem na palavra de Deus, tudo. O que você quiser saber para a sua vida, tem na palavra de Deus. Eu me lembro uma vez que eu fui orar no monte com um amigo meu e ele estava buscando de Deus se vendia a moto ou não vendia a moto. Estava passando um processo de aperto, mas ele queria ficar com a moto, ele não queria vender a moto. Ele falou: levou no monte orar comigo. Na nossa cabeça a gente fala assim: o que Deus vai falar no monte? Deus é dono de concessionária por um acaso? Isso aí é humanamente, você vai decidir, pronto. Mas quem é espiritual entende que tudo é espiritual. E ele estava resistindo para vender aquela moto. Não sei se eu vendo ou não vendo, vendo ou não vendo. E nós passamos a manhã toda no monte orando e nada. E aí: Deus, vende a moto, não vende a moto? Fala aí. Lógico que oramos por tantas coisas. E era uma época que eu levava marmita para o monte.
Tinha um monte aqui na Vila da Prata, chama panetone, é uma pedra que parece um panetone. Aí eu desempregado, ele desempregado, ficava os dois o dia inteiro sentados na pedra. E aí na hora de ir embora, a Bíblia estava em cima dessa pedra. E a Bíblia folheou, parou aberto. E o vento não cessou, continuou o vento, mas a Bíblia ficou aberta. E nós conversando e não percebemos a Bíblia aberta. A hora que nós falamos assim, vamos embora. Aí eu peguei a Bíblia e falei, olha que interessante que está escrito aqui: melhor é o pouco no temor do Senhor do que o muito onde há inquietação. Falei, vende a moto. É melhor ficar a pé do que com a moto endividado. Ele foi e vendeu a moto e foi bem sucedido no tudo isso. Então, para tudo que nós precisamos, a palavra de Deus nos responde, mas depende com que óculos nós lemos a Bíblia. Porque até para pecar, não conta para ninguém, até para pecar você tem versículo bíblico. Tem? Não estou dizendo, entenda bem, não estou dizendo que tatuagem é pecado, entenda bem. Mas tem gente que usa um versículo na Bíblia porque Jesus tatuou nas coxas: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uma vez eu vi um cara colocar no Facebook assim: se nós vamos nascer num corpo glorificado, lá no céu eu quero encontrar com o tatuador de Jesus. Quem será que foi o tatuador de Jesus? Ou seja, não estou dizendo que é pecado, que é certo, que é errado, não estou entrando no mérito disso, mas que eu estou dizendo que tem pessoas que conseguem achar versículo bíblico para tudo, tanto para o certo como para o errado, depende do óculos que quer enxergar, que quer usar para ler a Bíblia. Então às vezes eu falo assim: olha irmão, isso é pecado, isso não é certo, pastor. Eu acho que nós não estamos lendo a mesma Bíblia, porque no versículo tal diz assim. Aí você pega esse versículo tal que diz assim e vem conversar com o mestre Daniel. E o mestre Daniel vai falar para você assim: você tirou um texto fora do contexto para usar na sua vida como um pretexto. Mas se nós estamos num processo de santificação, eu preciso conhecer quem é Deus. E eu vou conhecer quem é Deus através da sua palavra e através da sua presença. Nós precisamos clamar pela presença de Jesus nas nossas vidas. Porque a Bíblia fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder me capacita a realizar algo, mas a presença transforma o meu caráter, meu jeito de ser. O poder me dá condições de realização, mas a presença me dá condições de transformação. Então nós precisamos da presença de Jesus. Por que você não estaciona o seu carro em vaga proibida quando tem um carro da polícia parado perto? Você já parou seu carro em vaga proibida quando tem um carro da polícia? Ô, seu policial, tudo bem? Vou estacionar do lado aqui. Mas é para deficiente. Dá licença um pouquinho. Você faz isso? Não. Por quê? Porque querendo ou não, a presença de uma autoridade traz intimidação. Assim é a presença de Deus. A presença de Deus nos intimida a pecar. Por isso nós precisamos da presença, não só do poder. A gente vê muita igreja, não falando mal de igreja nenhuma, mas a gente vê muita igreja: poder, power. É bom? Pô, legal. O poder me dá capacidade de realizar algo, mas a presença me dá capacidade de transformar o meu caráter. Quando eu estou perto de Jesus, eu tenho medo de pecar, ou melhor, eu tenho vergonha. Deus, A presença de Jesus está nesse lugar. Você crê nisso? Talvez por isso que a gente não faz coisas que nós fazemos normalmente lá fora, aqui dentro, porque a presença dele é muito forte nesse lugar. Então nós precisamos levar esta presença dele para a nossa vida. A presença dele precisa ser real em mim. Isso é o processo de santificação. Não vivo mais eu. Sabe por quê? Porque agora a presença dele habita em mim. E a presença dele me constrange a realizar algumas coisas, ainda que eu faça. Tem coisas que eu faço que eu fico vermelho na hora. Você já fez alguma coisa assim? Que você fica vermelho de vergonha, mesmo que não tenha ninguém vendo?
Eu me lembro uma vez que o pastor pregando sobre dízimo e oferta, dá o seu tudo, e tal. Eu lembro que eu peguei uma nota de R$2 na carteira e pus dentro do envelope e comecei a ficar vermelho. O Espírito Santo falou: eu sei que tem uns 50 na carteira aí. E você falando: ah, Deus é meu tudo. Deus, hoje eu vou entregar tudo. E o Espírito Santo falou: vá, mentiroso. Quase que eu enxerguei meu nariz crescendo. Falei: Deus, mas aqui o Senhor sabe, tem que comprar não sei o que, 50. Então não fale que você vai entregar o seu tudo. Então a presença, ela nos constrange. Isso é o processo de santificação. Quando eu entendo que eu estou dentro desse processo de santificação, eu começo a gerar esta maturidade. Então o que eu faço? Eu falo, Alexandre, não faço hoje, eu fazia ontem. Mas esse processo com Deus vai me ensinando que o que eu fiz ontem é errado. Então eu vou melhorando a cada dia, até chegar à estatura do varão perfeito, que vai ser lá na glória. Então diga para a pessoa que está do teu lado: você não é tão bom assim não. Mas agora quando nós passamos, quando nós deixamos Deus nos moldar, o que Deus falou de Noé num mundo cheio de pecado? Noé, o que a Bíblia diz? Até o final do ano você vai ficar maçante o seu ouvido, né? Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé tinha 500 anos, achou graça. Talvez a gente não precisa chegar nos 500 anos, porque o processo de maturidade nosso precisa ser mais rápido, porque a gente não vive tudo isso. Mas a sociedade que Noé vivia era pecaminosa, não tanto quanto a nossa. A nossa 1000 vezes pior do que Noé. Pelo avanço da tecnologia, da ciência e de tudo, o mundo que nós vemos hoje com certeza é muito pior do que o mundo de Noé. Mas diante de tudo isso, a Bíblia diz assim que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Sabe o que é achar graça? É que no meio de tantas coisas, Deus estava olhando, foi pecado, opa, alguém aqui, isso aqui me chamou a atenção. Ou seja, Noé decidiu se separar de tudo e de todos. Agora, o que desagrada a Deus? Eu sei o que desagrada a Deus na minha vida. Você sabe o que desagrada a Deus na sua vida. Normalmente quando uma pessoa pergunta se pode fazer, é porque ela sabe que não pode fazer. Eu me lembro uma vez que um casal de jovens chegou para mim e falou assim: pastor, quais são as regras da igreja para namorar? Namoro cristão. Eu dei a Bíblia, eu falei: vai ler a Bíblia. Só não leia Cantares de Salomão. Eu falei: vai ler a Bíblia. Porque os parâmetros não é da igreja, estrutura, os parâmetros são bíblicos. Então eu busco viver um processo de santificação, e essa maturidade ela vai sendo construída. Por que eu não bebo? Eu não bebo porque eu não acrescenta nada na minha vida e pronto. Por que eu não fumo? Porque não acrescenta nada na minha vida e pronto. Pô, o perfume tá tão caro, o cara toma banho, põe perfume e fuma, fica uma carniça. Por que eu não faço algumas coisas? Porque vai contra o caráter de Deus. Talvez não vai contra o meu caráter, mas vai contra o de Deus. Talvez até goste de algumas coisas, mas porque Deus não gosta, eu não faço. Isso é um processo de santificação. Por que eu tento não falar mal do irmão? Porque isso vai contra o caráter de Deus. Por que eu não traio a minha esposa? Minha esposa sempre fala que a oração da mulher tem que ser: Deus, que meu marido seja fiel ao Senhor. Porque se ele for fiel ao Senhor, eu estou tranquilo. Agora, quando ele perder o temor ao Senhor, dancei. Se ele não tem medo nem de Deus, vai ter de mim? Uma vez eu ministrando com um casal de jovens, e eles estavam noivos e tiveram relação sexual, e vieram os dois chorando. Eles eram obreiros na igreja, vieram chorando: pastor, não deu, não aguentamos, caímos, o que aconteceu? Eu falei: vamos orar. Eu falei: só presta atenção numa coisa: se ele sendo obreiro na casa de Deus, servindo ao Senhor, não teve temor de Deus, imagine se casar, se não houver um arrependimento verdadeiro. Para te trair vai ser 2 pulos, ou nem 2, um só já tá bom.
porque servindo ao Senhor, ele não teve temor, imagina, depois de casar. Então Noé achou graça aos olhos de Deus. Que nós possamos achar graça aos olhos do Senhor. Que a minha vida, ela seja uma vida separada, e eu não estou nem aí porque o mundo vai pensar ao meu respeito. Eu sei quem eu sou em Deus, eu tenho uma identidade nele. Se vão me chamar de santão, de santarrão, do que for, o problema é de quem vai me chamar, porque isso não denigre a minha imagem, isso me deixa mais perto de Deus. E nós estamos neste processo, irmão, de santificação. E quando eu vou entendendo e conhecendo quem é Deus, as coisas que desagradam a Deus eu vou deixando para trás. O mal que eu fazia eu não faço mais. E ainda que o apóstolo Paulo, ele diz assim, muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, porque eu não atingi o ápice da santidade. Eu não sou santo. Eu estou neste processo. E mesmo homens maduros e mulheres maduras muitas vezes cometem atos infantis. Qual casal aqui já não falou um pro outro: ai, cuti, gosto de você? Você olha para os dois e fala: que é isso? Por quê? Porque até casais maduros têm alguns atos de infantilidade. Então ser santo, ou buscar este processo de ser santo, não significa que eu não vou errar, mas significa que eu estou tentando a cada dia me aproximar mais de Deus. E se nós queremos ver uma transformação na nossa vida e na vida da nossa casa, na nossa família, nós precisamos buscar em Deus este processo de santificação. Eu não assisto a novela da Globo porque, não assisto a novela da Globo, que não, isso é pecado, está amarrado, queimado, fulminado, exterminado, repreendido, em nome de Jesus. Não, eu não assisto porque não tem nada a acrescentar na minha casa. Não são os valores ensinados lá que eu quero que a minha filha aprenda. Só por isso. Não porque a Globo é satânica, porque eu não sei o que é satânico, e já não compra Hellmann's, porque Hellmann's é, irmão, sou santo. Não compro o shampoo da Procter Gamble lá, não compro maionese Hellmann's porque eu sou santo. Isso não é maturidade, isso é meninice, isso é infantilidade, porque o processo de santidade não está nisso. O processo de santidade não, eu sou santo agora porque eu não compro nenhum produto da indústria satânica. Vamos comprar só de crente então. Tá bom, comprar os produtos da Rinode então, porque o dono é crente, né, pastor? Só isso. Irmão, para. A Bíblia fala que Deus santifica corpo, diga comigo assim: corpo, alma e espírito. Deus trabalha no homem por completo. Se eu me deixar ser trabalhado por Deus, as roupas que eu usava quando não conhecia Jesus eu não uso mais. Até porque eu não tenho nenhum corpo atlético, né? Mas estou no Projeto Leão. Mas eu entendo que não é o meu modo de me vestir que faz quem eu sou. Então eu não preciso vestir uma roupa para chamar a atenção do outro. O que precisa chamar a atenção do outro é a glória de Deus na minha vida. Não a calça justa que eu uso, a camisetinha que eu uso, a roupinha tchau que eu uso. Não é isso. E a santificação no corpo é o que é entender que meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E quando fala de corpo, entenda bem, não é só roupa. O meu corpo, ele se movimenta. Então é os meus atos, são as minhas falas, são o meu jeito de se portar, o meu jeito de me vestir, o meu jeito de ser bênção onde eu chego. Eu tenho falado aqui nesses dias que nós somos transformadores de ambientes. O Noé, ele gerou um ambiente, e nós transformamos ambientes pela nossa presença naquele lugar. Ou seja, se eu tenho o corpo santificado, aonde eu chego, o processo de santificação sendo operado na minha vida, aonde eu chego, Cristo chega comigo. Então não é o meu modo de vestir que tem que atrair as pessoas, é a presença e a glória dele na minha vida. A alma, santificação da alma. Minha alma, ela tem que estar separada dos lixos desse mundo.
Tem gente que vive numa inconstância emocional. Um dia tá bem, um dia não tá bem, um dia tá bem, um dia não tá bem, um dia tá bem, um dia tá bem. Um dia quer comprar um carro, um dia quer vender o carro, um dia quer comprar um carro, um dia quer vender o carro. A alma e a fé está abalada mais nas emoções. Eu preciso falar: Deus, estabiliza a minha alma, que a minha alma possa glorificar o Senhor todos os dias, porque o Senhor é o sol da justiça que brilha nos meus dias cinzentos. O Senhor é o sol da justiça que brilha nos meus dias mais escuros. E ainda que o choro possa durar uma noite, eu sei que ao raiar do dia virá a alegria do Senhor sobre a minha vida. Então, irmãos, que nós possamos começar a entender este processo de santificação. Eu preciso ser santo, porque sem essa santidade eu não vou conseguir ter uma intimidade verdadeira com Cristo. Eu não conseguirei ter uma intimidade verdadeira com Deus. Eu preciso ser maduro a cada dia mais. Diga para o irmão que está do teu lado: irmão, cresça e apareça, cara. Cresça em Cristo. Busque maturidade na palavra. Busque maturidade em Deus. E aí você vai ver que algumas coisas não têm mais valor. Uma vez eu estava numa festa, a pessoa falou assim para mim: cara, quantos anos você não bebe? Eu falei: faz 18 anos. Mas como que você consegue? Morri não, continuo vivo. Uma vez nós estávamos fazendo um luau na praia e tinha mais de 100 pessoas, 200 pessoas no luau. Nós montamos tenda. E aí, no final do luau, já era umas 5 horas da manhã, tinha 2 caras assim, com uma garrafa de vodka na mão, olhando. Aí falou: mano, vocês não bebem não? Eu falei: não, a gente não bebe não, cara. E tem graça isso aí sem a bebida? A diferença é que no final eu sei meu nome, né? Eu falei: como que é o seu nome? Porque isso é uma falsa alegria. Eu já bebi. Você já bebeu? Eu precisava beber para ter uma alegria. Não, eu vou pra balada, então eu vou dar um grau aqui, vou chegar lá. Eu entendia que esta é a alegria humana. Mas hoje a minha alegria é Cristo. Jesus é a minha alegria. Então eu não preciso de coisas desse mundo para me fazer mais alegre ou menos alegre. Que normalmente faz menos alegre. Tem um pico de alegria e depois cai para depressão. Então eu quero deixar Cristo trabalhar no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Eu quero deixar Cristo trabalhar na minha vida por completo. Porque o processo de santificação vai gerar Cristo em mim. Eu preciso olhar para você e ver Cristo na sua vida. Você precisa olhar para mim e ver Cristo na minha vida. Eu preciso olhar para as suas ações e ver Cristo agindo através de você. O mundo precisa olhar para a sua vida e ver Cristo agindo através do seu Facebook. Ver Cristo agindo através do seu trabalho. Ver Cristo agindo através das suas falas. Ver Cristo agindo através do seu posicionamento. Isto é a maturidade de um processo de santificação. Eu vou amadurecendo a cada dia e vou entendendo que aquilo que era do meu passado ficou no passado. Eu entendo que o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. O passado não me pertence mais, eu sou livre. E o apóstolo Paulo fala que tem gente que depois de livre volta a submeter ao jugo de escravidão. Você viu aqueles ladrões que roubam, vão presos, sai da cadeia, no primeiro dia rouba de novo, vai preso de novo? Aí fica mais 5 anos lá. Aí saiu no segundo dia, rouba de novo, vai pra lá de novo. Tem gente que já tá na terceira cadeia, já puxando terceira, quarta cadeia. Fala: meu, você não aprende? Pô, achei que dessa vez não ia ser pego. Tá cheio de gente assim em Cristo. Foi liberto. Mas aí fala: poxa, mas eu só vou dar mais uma voltinha no mundo, e cai de novo na algema do passado. Por quê? Porque deu brecha. O passado é uma porta que eu tranquei e jogo a chave fora.
Eu não fico me lembrando das cebolas do Egito. Ai, como era bom. Parece aquele cara da Praça é Nossa, né? Com a bomba lá que fica. Tempo bom, não volta mais. Tá cheio de crente assim dentro da igreja. Ai, como era bom aquele tempo. Ai, como era bom. Ah, quando eu era lá. Ah, quando eu fazia. Ah, como eu era. Meu irmão, Cristo apagou tudo isso. Diga assim: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Sabe por que Jesus entendeu a cruz? Porque Ele conhecia o Pai. Que o nosso processo de santificação construa Cristo em nós. E Cristo sendo construído em nós, nós entenderemos as cruzes que nós vamos encontrando ao longo da nossa caminhada. Quando Cristo é formado em nós, e é este a intenção de você estar aqui nessa noite, é esta a intenção de você ter estado aqui no domingo passado, é orar para que a nossa vida seja transformada em Cristo Jesus. O que eu fazia ontem, hoje eu já não faço mais, porque este processo de santificação tem aperfeiçoado a minha vida. Amém? Que você possa sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, que a minha segunda-feira seja tão maravilhosa quanto foi meu domingo à noite. Que a minha segunda-feira, que a minha terça-feira seja tão santa como foi as 2 horas que eu estive dentro de um culto ou dentro de uma igreja. Que a minha vida possa refletir a Cristo. Que as minhas falas reflitam a Cristo. Isso é santidade. É o que eu não fazia, é o que eu fazia, eu não faço mais. O que roubava, não roube mais. O que matava, não mate mais. O que mentia, não mente mais. Mas isso vai sendo construído em nós através de um processo. Agora, não adianta eu ficar julgando o irmão mais santo ou menos santo do que eu, porque a gente tem mania, né? Fala assim: irmão lá, falou, tá indo na igreja, né, irmão? Isso é tão pecaminoso quanto qualquer outro pecado que nos afasta de Deus. Porque o entendimento que eu tenho de Cristo não é o mesmo entendimento que você tem de Cristo. O entendimento que você tem de Cristo não é o mesmo que eu tenho. E talvez a sua vida seja mais santa do que a minha. Talvez o seu posicionamento seja mais correto do que o meu. Agora, uma coisa eu preciso entender para concluir: a minha vida, ela tem que glorificar a Deus. O meu modo de viver tem que glorificar a Cristo. Amém? Se coloque em pé e nós vamos orar nessa hora. Mas coloque a mão no ombro da pessoa que está do teu lado e diga assim: nós precisamos ser santos. Sabe, não é, irmão, você precisa santificar. Nós vemos muitas pessoas com dedos acusatórios dizendo assim: olha, você precisa melhorar. Nós temos que tomar. Quem já ganhou alguma vida para Jesus? Quem já ganhou alguém para Jesus? É fácil? Mas com que facilidade muitas vezes nós empurramos ele de volta para fora? O irmão fumava, bebia, cheirava, comia, fazia tudo mais terrível. Aí a gente foi falando: Jesus te ama, Jesus te ama. Até a pessoa se convencer que Jesus ama, foi para a igreja e entregou a vida para Jesus. Aí um dia que a pessoa dá uma escorregada, a gente pega a pessoa e faz o quê? Você não conhece Cristo não? Seu pecador! Aqui não é lugar de pecador, some daqui! Ele vai falar: caramba, o cara está 3 anos pregando para mim e um dia ele conseguiu me colocar para fora. E a igreja, ela é muito ela faz isso muitas vezes. Ninguém é mais santo do que ninguém. Todos nós estamos num processo de santidade. E o que é santidade para mim, talvez você não entenda como santidade. Então não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz talvez vai te chocar. Talvez o entendimento de Bíblia que você busca ter, talvez não é o que você espera ter. Às vezes nós buscamos alguns versículos para respaldar o nosso posicionamento e a gente não consegue achar. Porque
que às vezes nós queremos nos colocar numa posição de santidade maior do que o outro. E eu creio que Deus vai nos levar a níveis maiores de santidade. Porque sem santidade nós não conseguiremos ter relacionamento com Ele. Sem santidade, nós não conseguiríamos ter intimidade com o Pai. Santidade é um processo de purificação. Santidade é um processo que eu vou me limpando das sujeiras que eu carregava no meu corpo. Mas eu não tenho força muitas vezes em mim, por isso que Paulo diz assim: o Deus de paz é que te santifica. Sabe por quê? Porque talvez você não tenha força para largar um vício. Apresente esse vício ao Senhor, fala: Deus, eu não tenho força. E Deus vai falar: pode deixar, eu dou um jeito, eu te ajudo. Talvez você vai estar orando a Deus, falando: Deus, eu não consigo parar de mentir. Deus fala: não, peraí, eu te ajudo. Porque o Deus de paz é que nos santifica em tudo. Deus, eu não consigo parar de ir para a balada. Deus fala: não, peraí, eu te ajudo, quebra as duas pernas. Deus tem seus meios, só que os meios de Deus são mais dolorosos que o nosso. Eu fumava e eu dizia para Deus: Deus, eu não consigo parar de fumar. Eu já contei aqui 1000 vezes isso, né? Joga o cigarro no lixo, vai pegar o cigarro no lixo. Joga o cigarro no lixo, pega o cigarro no lixo. Aí Deus fala: você não consegue? Não, pode deixar que eu dou um jeito. Pum, bati a moto 120 por hora. Nunca mais fumei. Deus falou: você não queria parar? Deu uma forcinha. Então nós precisamos orar: Deus, me ensina, me ajude a santificar. Deus, eu não consigo parar de falar mal do irmão. Ai, Deus, eu tenho a língua nervosa demais. A Bíblia fala que a língua é o membro menor, mas que domina o corpo todo. Deus, eu não consigo. Deus vai te ajudar. Você vai pegar umas 15 aftas, que você não vai conseguir ficar uns 15 dias sem falar. Não estou profetizando isso não. Eu só estou mostrando assim como Deus age de vez em quando, né? Mas por isso que a Bíblia diz que o mesmo Deus de paz nos santifica. Então, trate de começar a se santificar, porque se você não se propor a santificar, Deus tem os meios dele de fazer isso. E os meios de Deus não é muito bom, não. Já viu aquele cara que tem a mão pesada, que você vai pedir? Tem umas pessoas, né? A gente conhece umas pessoas que vai cumprimentar a nossa mão, que você vai até assim, ó, ai, 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 ai. Não tem? Eu tenho no acidente de moto nasceu o osso calcificou em cima de um nervo. Então tem gente que aperta a minha mão, eu perco a força do braço todo. Sabe aquelas pessoas que até sobem na sua mão para cumprimentar? Quer mostrar poder, autoridade, força. Aí você fala assim, ai, 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 ai. Às vezes você vai cumprimentar Deus, Deus fala assim, ah, tá santificando? Não, Deus. Ai, tá santificando? Não, Deus. Ai, tá bom, eu vou. Eu não sei o que precisa ser santificado na sua vida. Eu sei o que precisa ser santificado na minha. Mas essa é a minha luta diária. Essa é a minha luta constante. Vamos orar? Curva a tua cabeça. Diga a Deus, eu preciso da sua ajuda. Você pode dizer isso para Deus nessa hora? Diga a Deus, eu preciso da sua ajuda. Senhor, tem coisas que eu não consigo. Tem coisas que é mais forte do que eu. Senhor, nos perdoa, Senhor. Não queremos ser hipócritas. Não queremos falar uma coisa e viver uma vida completamente diferente. Senhor, nós queremos viver uma vida plena na Tua presença. Senhor, nós queremos viver uma vida que agrade ao Senhor. Nós queremos viver uma vida, Senhor, que nos aproxime todos os dias do Senhor. Pai, o culto dessa noite está muito bom, mas Deus, me ajude a acordar amanhã com o coração rendido ao Senhor. Nos perdoa, Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu preciso caminhar neste processo de santificação. Senhor, eu preciso caminhar neste processo de maturidade com o Senhor. Eu quero que quando o Senhor olhe para a terra, minha vida ache graça aos teus olhos. Eu não sei o
precisa ser santificado na tua vida. Mas ore por você nessa noite. Diga: Espírito Santo, me sonda. Traga ao meu coração e à minha mente